Assim que Icari Bueno, 18 anos, descreve o que aconteceu depois que perdeu o ônibus que capotou na serra que liga Mogi das Cruzes a Bertioga, nessa quarta-feira, dia 8. A estudante do primeiro ano de jornalismo perdeu o ônibus da linha 12 e desistiu de ir à aula. A aluna conta que o ônibus saía da cidade por volta das 17h30, mas ela acabou se atrasando e perdeu a linha. Ela diz: eu poderia ter pegado outro ônibus que vinha atrás. Não sei por que eu desisti. Se tivesse ido, teria voltado na linha 12. Eu não era de faltar na aula. Foi Deus, diz Icari. O acidente aconteceu por volta das 23 horas no quilômetro 84 da SP-98. O motorista teria perdido o controle do veículo, que se chocou contra as rochas à margem da rodovia e capotou. Após o acidente, Icari conta que recebeu várias mensagens perguntando sobre como e onde ela estava. Essa é uma história de sobrevivência. Uma tragédia que nos assustou muito, nos entristeceu muito ao longo dessa semana. Foram 18 vítimas fatais, a mais velha com 37 anos. A grande maioria estudantes, o único que não era estudante era o motorista. Coisa absolutamente inesperada. E incidentes milagrosos como esse acontecem de uma forma inexplicável. Assim como os acidentes nos colhem e nós não entendemos porque as vidas são colhidas, são recolhidas de uma forma tão trágica e tão inesperada. Esse não é o único caso que a gente tem conhecimento. Não é o único caso que impacta a vida da gente, que nos incomoda, nos causa desconforto. Nós não entendemos por que as coisas acontecem. Mas quando coisas como essa, tanto o acidente em si, que levou tantas vidas, como este milagre, já tem que ela não disse que foi coincidência, foi um milagre mesmo, acontecem, a gente percebe de uma forma mais próxima, mais contundente, tanto a fragilidade da nossa vida, como o privilégio de tê-la. Tanto a fragilidade, a limitação, como o privilégio de estarmos vivos. Então, vendo essa história, me veio à mente uma frase que eu costumo dizer aqui para vocês, e que eu creio de todo o meu coração, é que a vida é uma concessão divina. Deus nos permite estar vivos. Todos os dias. Deus renova a nossa oportunidade de viver. Mas a maneira como nós vivemos está muito ligada não apenas ao que Deus faz para a gente, mas está muito ligada às respostas que nós damos a Deus. A duração da nossa vida não está necessariamente ligada a isso, mas a maneira como nós vivemos a nossa vida, seja ela mais longa, seja ela mais curta, está diretamente ligada à maneira como nós respondemos às propostas de Deus. Para muitas pessoas, vida é sobrevivência. Num mundo difícil, num mundo cheio de lutas, num mundo cheio de imprevistos e muitos imprevistos trágicos, num mundo difícil, num mundo de sofrimentos, estar vivo é um ato de sobrevivência. Para outras pessoas, não há nem muita reflexão sobre isso. Viver é um ato de existência. Apenas se vai existindo um dia após o outro. E eu até me arrisco a dizer que quando nós não pensamos com mais responsabilidade na forma como nós vivemos, embora a gente possa viver de forma honrada, trabalhando honestamente, buscando as coisas que nós normalmente buscamos de uma forma correta, como a nossa formação, o nosso meio de sustento digno, a constituição da nossa família de uma forma equilibrada e sensata, ainda que a gente busque assim, se a gente não reflete com mais responsabilidade, com mais profundidade sobre
a maneira como nós exercitamos a nossa vida, eu me arrisco a dizer que, na verdade, nós não temos exatamente uma vida, mas nós temos uma existência. Só que a proposta de Deus para nós não é nem que nós sejamos existentes e nem que nós sejamos sobreviventes. A proposta de Deus para nós está ao longo de todas as páginas das Escrituras. Mas eu queria ver com vocês uma parte de um salmo que fala um pouco de certas dificuldades que o salmista passou e como ele entende o significado da história da vida dele e como ele, olhando para as experiências que ele passou, como é que ele entendeu como ele poderia pensar a sua vida. Então eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 118. Salmo 118. Eu queria que nós lêssemos, alternando, do versículo 5 até o versículo 17. Salmo 118, leitura alternada, do versículo 5 ao versículo 17. O 17, embora vá cair para mim, porque é um versículo ímpar, nós vamos ler juntos. Ok? O 17. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Com abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu anjo, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vamos repetir o 17? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não apenas os versículos de 5 em diante, mas eu separei esses versículos, porque eles trazem para a gente uma ideia bem completa do que o salmista estava querendo dizer, mas desde o início do salmo, o salmista vem falando de como Deus veio mostrando a bondade dele, veio mostrando as misericórdias dele ao longo das experiências que ele, o salmista, vivenciou. E a partir do versículo 5, ele começa a falar que foram tempos de muita tribulação, de muita dificuldade, de muita aflição. Ele fala tanto no seu âmbito pessoal, depois ele fala no âmbito coletivo, como rei. As nações se reuniram para derrubá-lo, ele recebeu aperto de todos os lados, mas ele teve a graça e a bênção do Senhor que o sustentou. Tentaram derrubá-lo, empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém o Senhor me amparou. E ele reconhece que o Senhor é a sua força e o seu cântico. Que Ele me salvou. Irmãos, a palavra que eu tenho que trazer hoje é muito simples. Muito simples. É o fato de que, olhando por esse ângulo, quando o salmista olha a sua vida em retrospectiva, e ele percebe o momento em que ele está vivendo, ele olha para trás e ele percebe que ele não é nem um mero sobrevivente, nem apenas uma pessoa que tem uma existência, mas vendo como Deus tem cuidado dele,
ele percebe que a sua vida tem propósito. A vida é um presente de Deus. A vida vivida de forma agradável é um bônus de Deus. Mas nada se compara a uma vida vivida com razão, com propósito. Ele olha para as experiências de quase destruição que ele passou. No versículo 17, ele diz que ele entendeu por que ele estava vivendo até aquele momento. Ele diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Veja bem, ele diz: eu passei por situações que eram destruidoras. Eu passei por histórias que poderiam ter me demolido, que poderiam ter me destruído, que poderiam ter me tirado a satisfação de viver quando não me mataram literalmente. Mas o Senhor me livrou. Ele diz assim: eu não vou morrer tão cedo. Como ele diz, eu não vou morrer tão cedo. Mas eu vou viver, não para sobreviver aos males que me fizeram. Não para sobreviver aos acidentes que sofri. Não para simplesmente existir depois das histórias que venci. Ele diz: eu viverei um propósito na minha vida. Eu viverei, e a versão na nova versão internacional tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim: eu viverei para proclamar os feitos do Senhor. Queridos, nada substitui esse grande propósito na vida. Se alguém perguntar para você se você é uma pessoa religiosa, é claro que, compreendendo de uma maneira geral o conceito de ser religioso na nossa cultura, certamente você, assim como eu, entendendo o significado da pergunta, devemos responder que sim. Mas, na verdade, viver debaixo da graça de Deus não é um ato religioso. Viver debaixo da graça de Deus é um ato da generosidade divina, e para nós é o privilégio de viver uma razão para ser vivido. Eu e você, que somos daqui, desta família da fé, olha que você esteja com a gente e seja de uma outra família da fé, temos a graça de ler esse livro e ver nesse livro aquilo que Deus tem trazido para nós, direção de Deus, instruções de Deus, condução de Deus para nós, sobre como viver, mais do que como existir, mais do que como sobreviver. A vida de cada pessoa que tem ouvido o Evangelho é uma vida que descobre um propósito muito mais significativo, muito mais elevado do que o propósito que normalmente move a vida das pessoas. Eu quero, nessa palavra, te encorajar a olhar para a sua vida assim. Se perceber e se entender como alguém que foi pegado por Deus, recolhido por Deus, e a cada dia que se passou ao longo da sua vida, sejam os dias mais brilhantes, mais luminosos, mais cheios de vitória, sejam os dias mais tenebrosos, mais difíceis, mais angustiantes, de maior luta, mesmo aqueles dias em que você considerava ser o último dia da sua vida, e se ver como alguém que em todas as circunstâncias tem sido cuidado por Deus. Alguém sobre quem Deus lançou o seu olhar e disse: sua vida não é a vida de um existente, sua vida não é a vida de um sobrevivente, sua vida é a vida de alguém a quem eu dou um propósito. Se você ouve o Evangelho de Jesus, você aprende exatamente o que o salmista falou. Ele disse: eu não morrerei tão cedo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver, não para me sustentar, não para constituir a minha família, mas que, fazendo tudo isso, em tudo isso que é digno, que é justo, que é legítimo,
em tudo isso, eu viva para falar o que Deus tem feito na minha vida. O que Deus significa para mim. O significado de Deus para mim. Irmão, irmã, você é uma pessoa que se diz seguidora de Jesus Cristo. Não estou questionando isso. Não é meu direito de questionar isso. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você, em nome de Jesus, com muito cuidado para não parecer arrogante, mas que eu preciso dividir com você, é se você tem sido mais do que um ser existente, mais do que um sobrevivente, uma sobrevivente. Se a sua vida tem sido vivida para proclamar o que Deus tem feito. As pessoas que vivem com você, as pessoas que te conhecem muito melhor do que eu conheço, as pessoas que desfrutam da alegria da sua companhia, da sua parceria, seus amigos e amigas, sejam da família ou não, as pessoas com quem você partilha a vida, elas têm recebido de você esta bênção de ouvir o quanto Deus tem feito em você, do que Deus tem realizado em você. Ou será que nós temos sido pessoas que nos reunimos na igreja e nos encontramos aqui para fazer permita essa expressão um pouquinho aparentemente irreverente, um lanchinho espiritual, porque isso aqui não sustenta espiritualmente a semana inteira, não é? A nossa vida espiritual é cotidiana, a gente precisa se nutrir todos os dias com a palavra, com a oração, servindo ao Senhor, nos entregando a Ele, mas que se reúnem para um lanchinho espiritual e depois vamos viver como seres existentes ou como sobreviventes. Como você tem traçado a sua caminhada? Quando o Espírito Santo fez com que o Evangelho de Cristo chegasse aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Ele fez com o desejo de ter em nós pessoas que fossem sendo transformadas. E no meio das lutas que qualquer pessoa comum vive, a gente sempre anunciasse para os outros, dividisse com os outros o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entre nós, aqui na nossa congregação mesmo, temos pessoas que passaram por situações muito limítrofes na sua vida, de muitas lutas na sua vida. Estão aqui hoje, dando graças a Deus. Todos os domingos, quando temos um momento de gratidão aqui, e tantas pessoas vêm à frente, nós estamos dizendo, ainda que em silêncio, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas você tem falado isso para outras pessoas, o que Deus significa para você? Pessoas que não conhecem a Deus, que acham que viver é sobreviver, que viver é existir. Pessoas que vivem um dia após o outro sem propósito. O seu propósito, querido, querida, não é viver um dia depois do outro. O seu propósito é viver, não morrer, viver e anunciar o que Deus tem feito na sua vida. Esse tem que ser um esforço cotidiano nosso. E tem que ser intencional. Ao mesmo tempo que precisa ser natural, ele precisa ser intencional. A nossa mente, nossas reflexões, a nossa vida, nós precisamos desenvolver em nós, isso é algo individual, nós precisamos desenvolver em nós a prática de perceber que Deus, todo instante, está me dando a bênção de mais uma respiração. Essa semana eu tive uma experiência, muitos aí que já sabem, uma experiência assim, incômoda. Na quarta-feira minha mãe passou mal, teve um pico de pressão e teve uma ausência no trabalho e passou 2 dias na UTI. E na UTI a gente vê os monitores, né? Os monitores na UTI, com várias linhas descrevendo o estado das pessoas. E graças a Deus não foi nada além do que o pico de pressão mesmo. Nós pensamos que tinha sido uma isquemia transitória, né? Mas não chegou a ser isso, não, pelo menos os exames não deram isso.
Mas a gente, dentro da UTI, a gente percebe como a vida é frágil. Como a vida é frágil. Minha mãe já é uma senhora de anos, não vou falar a idade, porque senão ela vai saber brigar comigo. Mas mais velha que eu, ela é. Eu já tenho cabelos brancos, né? Ela não tem cabelos brancos. Mas é uma experiência muito limita, muito incômoda para a gente ver a fragilidade da vida. Eu queria que você se percebesse assim também. Como alguém cuja vida tem sido um presente dado por Deus. E mais do que apenas um presente dado por Deus, um propósito dado por Deus. Divide o Evangelho com outras pessoas. Compartilhe o amor que Deus tem pelo mundo com outras pessoas. Mas isso precisa vir de dentro do seu coração. Não porque você recita uma cartilha doutrinária presbiteriana, calvinista, reformada. Essa cartilha é muito boa, viu? Mas não é para ser recitada, não. Compartilhar o que Deus tem feito na vida é algo que vem de dentro da alma, de dentro do coração. Vem de vidas que todos os dias olham para o alto. Não precisa olhar para o alto, não. Porque Deus não está só lá no alto. E olha só a volta, olha para dentro de si, olha para perto e percebe: o Senhor tem estado comigo. O Senhor tem me preservado. Ele tem me dado vida biológica. Ele tem me dado vida relacional. E Ele tem me dado a vida dEle, a companhia dEle, vida espiritual. Faça isso. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Uma coisa que nós percebemos aqui, já há algum tempo a gente tem percebido, e não é uma coisa da igreja presbiteriana do Grajaú, eu acho que é uma coisa que acontece em absolutamente todas as igrejas, é que muitas vezes nós não partilhamos Cristo com outras pessoas, porque a gente não sabe exatamente como fazer, né? A gente fica meio sem saber que palavras usar, como expor. Então a primeira coisa que eu queria lhe dizer sobre isso é a preocupação de que palavras usar, como a gente vai falar, não deve ser a primeira preocupação. A primeira preocupação precisa ser olharmos para dentro de nós e entendermos a qualidade de vida com Deus que eu tenho. É perceber se, para mim, eu percebo o propósito de Deus para mim. Eu percebo que Cristo se deu por mim, para que eu pudesse ter esperança eterna, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados pelo que Ele fez na cruz por mim, e pela fé que eu coloquei na obra que Ele fez em meu lugar, e para que eu pudesse viver aqui, nesse mundo, como alguém que conhece, como alguém que anda com Ele, como alguém que absolutamente não é perfeito, mas alguém que está passando por um processo de transformação, mas que está no caminho dele. Acho que 2 domingos passados eu estava falando isso para vocês, que o nosso caminho é o caminho da transformação. Nós todos somos pessoas ruins o bastante para precisarmos continuar a ser transformados. Mas o Senhor se deu por nós e nos deu um novo propósito de vida. Olha para você, olha para você. O que falta para você compartilhar o seu propósito de vida com outras pessoas? Então olhe para dentro de si, esse é o primeiro passo para nós, para termos essa consciência que o salmista teve. Não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor que o Senhor tem feito. Então a primeira preocupação é essa, é a qualidade da sua vida pessoal com Deus. Você leva Deus a sério? Ou Deus é um amuleto para que as coisas não deem errado para você? Ou Deus é uma pessoa com quem você se relaciona cotidianamente? Primeira questão é essa, olha para dentro de si. A partir daí, você vai encontrar a graça de Deus que está dentro de você, que foi dada para você. Não precisa se amedrontar, não tem palavras certas, não sei como falar, isso não é preocupação. Mas é preciso ter essa consciência. Olhe para dentro de si e tenha consciência de que você está aqui
você foi preservada por Deus ao longo da sua história, para que como salmista você possa não morrer, viver e anunciar o que o Senhor tem feito por você. E a partir daí, nós como igreja, estamos caminhando para aprender como compartilhar isso com as pessoas. Como disse, um dos grandes problemas das igrejas é exatamente essa preocupação. As pessoas não falam de Jesus, não expõem o que Jesus fez, porque às vezes não tem uma compreensão muito clara do que é realmente o Evangelho. Nós tivemos, aqui, durante 7 meses, aqui na nossa igreja, um treinamento que nós chamamos de Jornada Fé em Ação. Foram 7 meses em que nós não fizemos muitas coisas sofisticadas, não. Foram 7 meses em que, sabe o que nós fizemos? Nós revisitamos o Evangelho. Nós revisitamos o Evangelho para que isso ficasse claro para nós e recebemos algumas dicas, algumas orientações que pudessem facilitar esse diálogo com as pessoas com quem a gente convive. É bem verdade que, por exemplo, a partir desse movimento, nós fizemos 2 trabalhos muito gostosos na Páscoa, né? Fizemos aqui um trabalho de distribuição de literatura com faixas aqui nos sinais aqui da Verdun, ali do Largo da Viúva, e depois também fomos fazer uma festa de Páscoa no abrigo Ayrton Senna de crianças em situação de risco. Foram 2 experiências muito produtivas, muito boas, mas o maior ganho que a gente recebe é essa desenvoltura, esse esclarecimento de que o Evangelho, compartilhar o Evangelho, não é para quem está aqui atrás do púlpito que fez tantos anos de teologia. É o propósito da vida de cada crente, de cada cristão. É o seu propósito, irmão, irmã. É o propósito da sua vida. Ao longo dessa caminhada, quando nós anunciamos aqui a Jornada Fé em Ação, é a razão dessa camiseta daqui, né? Alguns estão com essa camiseta. Quando começou, éramos cerca de pouco mais de 40 pessoas, mas a jornada era uma jornada, não era um tiro curto, era uma jornada, 7 meses, até no boletim está aí o cálculo, 46 horas de treinamento, né? Vários encontros, 20 e alguns encontros no boletim, 21 encontros, e alguns perseveraram até o fim, né? Alguns perseveraram até o fim. Outros estiveram presentes também, não com a necessária frequência, por impossibilidade mesmo, mas foi uma experiência muito singular. A gente aprender, a gente revisitar o propósito da nossa vida. E ao longo da caminhada aconteceu uma coisa muito interessante. Quando o grupo que idealizou o conteúdo pensou, nós pensamos em algo bem instrumental, ligado bem prático. Então nós vamos chamar pessoas que sejam especializadas no trabalho de evangelismo de rua, gente que está acostumada com o trabalho de evangelismo transcultural, gente que aprende a fazer discipulado 1 a 1, e vamos trazer as ferramentas, o como fazer. Mas aconteceu uma coisa muito interessante ao longo da caminhada, é que nós percebemos que mais do que receber regras sobre como evangelizar, como entregar o folheto à pessoa que senta do seu lado no metrô, o mais importante é a gente entender qual o significado do folheto que eu entrego para a pessoa que senta do meu lado no metrô para mim. E assim, como eu posso muito mais do que entregar um folheto à pessoa que senta do meu lado no metrô, como eu posso compartilhar a vida de Cristo em mim, não só com essas pessoas, mas com as pessoas com quem eu convivo. Isso é algo para todos nós. Não existe, nesse caso, um ministério especial para fazer isso. Porque todos nós somos chamados por Jesus para sermos suas testemunhas. Pessoas que convivem com Ele e assim compartilham com Ele. Mas nós somos chamados para todos nós andarmos com Cristo e fazer como o salmista fez. Não morrerei, eu viverei para contar o que o Senhor tem feito em minha vida. Esse é o seu propósito, meu irmão, minha irmã. Renova isso no seu coração. Isso fortaleça a sua vida, que a sua vida seja visitada pelo Espírito Santo
para que você tenha essa percepção de que você é alguém muito precioso, muito preciosa para o Senhor, que tem um propósito na sua vida. Agora a gente tem essa oportunidade de celebrar junto com esses irmãos que têm sido, que estiveram na jornada, que completaram um número mínimo de aulas de participações para estar concluindo o curso. A gente nem tem que chamar de curso, né? A palavra curso é meio esquisita, mas é jornada mesmo, é jornada, é uma caminhada. Então eu queria chamar o presbítero Gustavo, que é um dos nossos ministros de evangelismo e missões também, para que a gente possa partilhar isso. Na verdade, eu programei mesmo que essa nossa mensagem terminasse com esse exemplo, essa ferramenta, essa maneira da gente redescobrir o nosso propósito. É um movimento que a gente tem feito como povo de Deus, como igreja local, para que você tenha essa oportunidade. Mas não é uma coisa que tem que começar na igreja local. É algo que é importante, que começa no seu coração. Motivado pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que o seu propósito de vida não seja existir, não seja sobreviver, mas seja viver para contar o que o Senhor tem feito na sua vida. Amém?